Olá, meu nome é Naila Canevazzi, sou professora de Biologia e hoje a gente vai estudar um pouquinho os ciclos de reprodução. Então é importante a gente comentar, né, lembrar que tem aquela reprodução chamada assexuada e tem aquela reprodução chamada sexuada. E na biologia, sexo quer dizer mistura de material genético. Então, quando eu digo que a reprodução é sexuada, eu estou falando que a gente vai ter a formação de um novo indivíduo, e esse novo indivíduo vai ser a mistura do pai e da mãe, vai ser a mistura dos progenitores. Eu estou dizendo que esse novo indivíduo, ele é geneticamente diferente, tanto do pai quanto da mãe. Ele tem uma combinação de genes própria e específica dele. Então, a reprodução sexuada gera variabilidade genética. A é o prefixo de negação. Então, quando eu falo que a reprodução é assexuada, eu estou dizendo que não existe variabilidade genética. Eu estou falando que aquele descendente é uma cópia fiel de quem lhe deu origem. Então, na reprodução assexuada, a gente forma clones. Daí, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, a reprodução assexuada tem como vantagem o fato dela ser mais rápida. Ela é mais rápida porque ela depende de um ser vivo só. Esse ser dá origem a outro indivíduo. Então, é um processo muito mais rápido. A reprodução sexuada envolve mistura de material genético, então geralmente ela é mais lenta e geralmente ela envolve dois indivíduos. É claro que às vezes a gente tem a autofecundação, e aí então um ser vivo só pode se reproduzir de modo sexuado, porque ele produz os dois tipos de gametas, mas geralmente não é isso que a gente encontra na natureza. Geralmente o que existe é fecundação cruzada. Você tem um ser que produz gameta masculino e outro ser que produz gameta feminino, e aí eles trocam gametas, mesmo que eles sejam hermafroditas. Geralmente esse cara produz os dois gametas, esse cara produz os dois gametas. Só que esse dá o gameta masculino para esse, e esse dá o gameta masculino para esse. Daí os dois saem fecundados. Então pode ser que o ser seja hermafrodita e você tenha fecundação cruzada. Ou pode ser que o ser seja hermafrodita e se autofecunde. Mesmo assim, é reprodução sexuada, porque teve mistura de material genético, teve fusão de gametas. Só que assim, de um modo geral, a reprodução sexuada ela é mais complexa que a assexuada, então ela acaba sendo mais lenta. E aí ela vai envolver fusão de gametas, que é a fecundação, e a formação das células reprodutoras, que são células haploides, geralmente elas são formadas por meiose e tal, a gente vai comentar. Bom, a reprodução assexuada gera indivíduos idênticos, gera clones, enquanto a sexuada tem uma variabilidade genética. E aí são basicamente essas duas diferenças. Então, se a gente for pensar em termos evolutivos, é melhor que a população seja heterogênea, que ela seja diferente. E aí a reprodução sexuada é melhor porque ela gera variabilidade genética. Então, se o ambiente muda com o passar do tempo, é interessante que exista variabilidade genética, porque aí sempre vai ter alguém ali naquela população que vai, de uma certa forma, estar adaptado às novas condições do ambiente. Então, reprodução sexuada é ótima quando a gente pensa em ambientes que mudam, quando a gente pensa em evolução, porque gera variabilidade. Por outro lado, a reprodução assexuada ela é bacana em ambientes estáveis, em ambientes que não mudam muito, porque a galera já está adaptada. E se aquele ambiente continua daquele jeito, se ela se reproduzir de modo assexuado, o processo é rápido e vai gerar indivíduos iguais, que continuam bem adaptados. Então, assim, tem seres que só se reproduzem de modo sexuado, tem seres que só se reproduzem de modo assexuado, tem seres que fazem os dois. Depende ali das condições ambientais. Então, depende de uma série de questões. Mas a ideia é a gente entender, né, o que é o que. E aqui eu adoro essa aula, gente. Então, ó, vamos comentar aqui. Células reprodutivas. Então, a gente tem basicamente duas células com a função de reprodução, dois tipos diferentes de células. A gente tem os gametas e a gente tem os esporos. Ambos são células haploides, células N. Então, se você não sabe do que eu estou falando, você tem que recordar o que é uma célula haploide, o que é uma célula diploide. Vou te falar aqui rapidinho. Célula haploide é aquela que tem um cromossomo de cada tipo. Então, vamos fazer de conta que a célula tem 7 cromossomos, um exemplo qualquer. Ela é haploide. Quer dizer que o cromossomo 1 é diferente do 2, que é diferente do 3, que é diferente do 4, que é diferente do 5, e assim por diante. Seriam 7 cromossomos diferentes, nesse meu exemplo. Quando a célula é diploide, ela tem 2 cromossomos do mesmo tipo. Então, uma célula diploide, para esse meu exemplo, teria 14 cromossomos. Seriam 2 cromossomos do tipo 1, 2 cromossomos do tipo 2, 2 cromossomos do tipo 3, 2 cromossomos do 4 e assim por diante. Então, a célula haploide, um cromossomo de cada. Célula diploide, ela tem pares.
de cromossomos homólogos. Por isso, diploide, de 2. Mas enfim, ó, células reprodutivas são sempre células haploides. Então, o esporo é haploide. O gameta é haploide também. Então qual que é a diferença entre eles? A diferença é que o esporo, sozinho, sem a ajuda de ninguém, ele consegue formar um novo indivíduo. E aí, como o esporo é haploide e sozinho, ele forma um novo indivíduo, esse novo indivíduo também é haploide. Então, o esporo sempre vai atuar sozinho e forma um novo indivíduo, haploide, assim como ele. O gameta é diferente, gameta sozinho nunca faz nada. Um gameta vai se encontrar com outro gameta e eles vão se fundir. Se essa célula é haploide, tem um cromossomo de cada. Se essa célula é haploide, tem um cromossomo de cada também, quando eles se juntam, a célula formada é um zigoto. É uma célula com 2 cromossomos de cada. É uma célula diploide. Então o gameta nunca faz nada sozinho. É essa a diferença entre o esporo e o gameta. O gameta sempre vai se fundir a outro gameta no processo que a gente chama de fecundação. E aí, como resultado, você vai ter um zigoto, que vai ser 2N, um zigoto diploide. E aí esse zigoto forma um novo indivíduo. Então a gente tem que saber isso daqui para a gente olhar para o assunto dessa aula aqui agora. Então assim, eu falei para você a diferença entre reprodução assexuada e sexuada. Só que agora a gente só vai olhar para as reproduções sexuadas. Então tem basicamente 3 formas dos seres vivos se reproduzirem de modo sexuado. São 3 ciclos de reprodução sexuada. Então a gente vai lá olhar para cada um deles. Não se preocupa com os nomes não, tá? Depois eu te explico. Então a gente vai começar com esse ciclo aqui, onde o indivíduo adulto é 2N. Esse ciclo aqui, como o indivíduo adulto é 2N... Então aqui, ó, o que é uma célula 2N? É uma célula diploide, com 2 cromossomos de cada. A haploide é N, a diploide 2N. Então, como o adulto é 2N, eu vou falar que a fase duradoura do ciclo é essa fase diploide, porque o adulto tem células 2N. E eu encontro esse ciclo em animais, em algumas espécies de algas. Então, esse é o nosso ciclo, é o mais fácil para a gente estudar. Então, a gente sabe, né, que o adulto, ele produz gametas. Então, você sabe, olha, o ser humano, quando ele está na fase reprodutiva, ele produz gametas. Gametas são células haploides, como a gente falou. Então, você vê aqui, ó, se um adulto 2N produz gametas, que são N, esses gametas são produzidos por meiose. Aqui é uma outra coisa que você tem que lembrar. As células são originadas por divisões mitóticas ou meióticas. Quando uma célula sofre mitose, ela forma células iguais a ela. Quando uma célula sofre meiose, ela forma células com metade do conteúdo genético delas. Então, se aqui eu estou falando que um indivíduo com célula 2N formou um indivíduo com célula N, não pode ter sido mitose, tem que ser meiose. Então, isso é uma outra coisa que você tem que rever, caso você tenha esquecido. A gente usa R para simbolizar a meiose porque é uma divisão reducional. Anota isso aí, ó, para você não esquecer. A gente reduz o número de cromossomos. Então, aqui é uma meiose. Uma célula 2N formou células N por meiose. Daí você lembra, a gameta faz alguma coisa sozinho? Não, ela não faz. Então, os 2 gametas se juntam e aí a gente forma um zigoto 2N. Esse processo aqui é chamado fecundação. E aí aqui é tranquilo, ó, porque o zigoto ele é 2N, o adulto é 2N, então é só esse zigoto aqui, que é uma célula só, sofreu um montão de mitose para poder formar um indivíduo adulto que vai ter um montão de célula. Então o zigoto é uma célula só, o adulto milhares de células, e aí é só essa célula aqui sofrendo mitose para formar um indivíduo adulto no desenvolvimento embrionário. O E simboliza mitose, porque é um processo equacional. Então você tem que lembrar, mitose, porque as células continuam com o mesmo número de cromossomos, ó, célula diploide formando célula diploide. Aqui meiose, porque a célula diploide formou célula haploide, com conteúdo genético reduzido pela metade. Todas as meioses nesses ciclos recebem nome. Essa meiose aqui é chamada de meiose final, porque ela acontece no adulto. E a ideia é, o animal, ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, a reprodução se dá, tipo, no final da vida, né? Seria essa a ideia. Então, meiose final. Ou gamética, porque ela serviu para fazer gameta. Então, esse seria o primeiro ciclo de reprodução sexuada. Vamos aqui para o segundo. No segundo,
O indivíduo adulto é haploide, então por isso que a fase duradoura é haploide. Esse aqui é o ciclo típico dos fungos, só que tem algumas espécies de algas que também passam por esse ciclo. Daí aqui a ideia é, esse indivíduo adulto produz gameta, como no ciclo anterior. Só que aqui você vê que o adulto ele já tinha células haploides e esse gameta também é haploide. Então o processo de divisão celular aqui, ó, tem que ser a mitose, que é o processo equacional, que forma células iguais. Daí você já sabe, ó, gameta sozinho faz alguma coisa? Não, ela não faz. Daí a gente precisa de dois gametas que se unem no processo da fecundação e formam aqui o zigoto, que é diploide, é 2N. E aqui você percebe que tem um problema em potencial, ó. Essa célula é 2N, só que o adulto é N. Então esse zigoto, essa célula, vai sofrer meiose para formar os esporos haploides. Então, a célula diploide forma células haploides. Então, aqui, meiose, o processo que reduz o número de cromossomos. Aí, agora, o esporo sozinho, cai num local adequado e germina. O esporo é uma célula só, o adulto é um montão de células. Então, esse esporo tem que passar por um montão de mitoses para poder formar ali o adulto. Então aqui você viu, ó, tem algumas diferenças, né? No ciclo anterior a gente só tinha gameta como célula reprodutiva, nesse ciclo aqui a gente tem os dois, a gente tem tanto gameta quanto esporo. E essa meiose aqui recebe o nome de meiose inicial, porque olha onde ela acontece no zigoto, então logo no comecinho, juntou gameta, formou zigoto, comecinho, pá, esse zigoto já sofre meiose para formar o esporo. Então meiose inicial. Ou zigótica, justamente porque ela acontece ali no zigoto. E agora é o terceiro ciclo. Então, o terceiro ciclo de reprodução sexuada. Esse é o mais divertido. Eu tô até de verde em homenagem às plantas. Porque, não é, foi sem querer, coincidência. Então, assim, ó, a fase duradoura aqui varia, depende do grupo de planta. E os vegetais têm esse tipo de ciclo aqui, só que algumas algas também têm. Então percebe que, tipo, se um exercício falar pra você, o ciclo de reprodução das algas não refrescou nada, porque cada espécie de alga pode ter cada um desses 3 ciclos aí. Agora, se o exercício falar de um fungo, daí você sabe que é aquele ciclo onde o adulto é haploide. Se falar de um animal, você sabe que é aquele ciclo onde o adulto é diploide. Se falar que é uma planta, daí você sabe que o ciclo é esse daqui. Esse ciclo aqui tem 2 fases de adulto, tem 2 gerações. E isso é o mais legal, são 2 gerações que se alternam. Então é tipo assim, se aquele indivíduo ele é diploide, se ele é um adulto 2N, como eu estou te mostrando aqui, ó, quando ele se reproduzir, ele não vai formar um adulto 2N, ele vai formar um adulto N. E aí, quando esse adulto se reproduzir, ele vai formar um adulto 2N. O ciclo de vida fica alternando. Então é tipo assim, se eu sou 2N, quando eu me reproduzir, o meu filho vai ser N. E se eu sou 2N, é porque a minha mãe era N. E a minha avó era 2N. E a minha bisavó era N. Então as gerações vão se alternando. Muito da hora isso daqui, não é? Daí olha lá, ó. E aqui tem uns nomezinhos, ó. Então o adulto 2N, ele vai ser chamado de esporófito. E o adulto que é N vai ser chamado de gametófito. E esse adulto 2N ele é chamado de esporófito porque ele produz esporo. E aqui é a mesma coisa, gametófito porque ele produz gameta. Então, na verdade, você não precisa decorar o ciclo, você consegue deduzir. Então vamos lá, ó. Ele é esporófito porque ele produz esporo. Daí você já sabe, célula reprodutiva é N, sempre, esporo e gameta são N. E aqui, se esse indivíduo adulto é 2N, você deduz, ó, o processo que formou o esporo foi a meiose, processo reducional. E aí você já sabe que o esporo sozinho germina. E aí ele forma um indivíduo aqui, ó, que também vai ser N, porque ele germinou sozinho. E aqui era uma célula. Aqui esse indivíduo tem um montão de células. Então é um processo de mitose, processo equacional, onde o número de cromossomos aqui não se altera. Daí então você vê, ó, se ele é um gametófito é porque ele produz gametas, tá tranquilão, você sabe que gameta é N. E aí você sabe também que se esse adulto é N e ele formou gameta N, isso aqui só pode ter acontecido por mitose, ó, processo equacional. E daí você também sabe, gameta sozinho não faz nada, 2 gametas se juntam, processo que você chama fecundação. E aí você tem um zigoto 2N. Esse zigoto é uma célula só. O adulto é um montão de células,
Daí esse zigoto passa por um montão de mitose, processo equacional. Então olha aqui que interessante, ó. O esporófito é 2N e produz esporo por meiose. Gametófito é N e produz gameta por mitose. Daí você compara com o animal. Você sabe que no animal o adulto é 2N e ele produz gameta N. Então no animal o gameta é produzido por meiose. Na planta, quem produz o gameta já é N. Então na planta é a mitose que produz o gameta. Na planta a meiose serve para fazer esporo. Tá vendo que é ao contrário? E aqui essa meiose tem nome também. Essa meiose é chamada de meiose intermediária, porque ela acontece entre as gerações. Então aqui eu passei essa linha para separar, ó, os indivíduos que são 2N. Então aqui, ó, da galera que é N, tá aqui. Então é uma meiose intermediária ou espórica, porque ela serviu para formar esporo. Daí eu só quero que você fique atento e que você não confunda isso aqui, ó. No ciclo anterior dos fungos, aqui a meiose aconteceu no zigoto 2N, ó, para formar o esporo N. Então você viu que ela serviu para fazer esporo, só que aqui ela não chama meiose espórica, ela chama meiose zigótica. Aqui na planta, apenas aqui na planta, só nesse ciclo aqui, que essa meiose é chamada espórica. Então cuidado para não confundir, tá? Porque nesses dois ciclos a meiose forma esporo. Só que lá no dos fungos ela é chamada de meiose zigótica. Só aqui que ela é chamada de meiose espórica. Falei isso algumas vezes, né? Repeti aí bastante, desculpe. Mania. Vamos lá para a questão dos nomes, então. Deixa eu ir lá no primeiro, rapidão. Aqui no ciclo dos animais. Antigamente, esse ciclo era chamado de diplobionte, porque o indivíduo adulto era diploide. Daí, esse ciclo aqui era chamado de aplobionte, porque o indivíduo adulto era haploide. E esse ciclo aqui era chamado de ciclo haplodiplobionte, porque você tem tanto o adulto diploide quanto o adulto haploide. Só que esses são os nomes antigos. Modernamente, a galera prefere chamar esse ciclo aqui dos animais de aplobionte diplonte. A ideia é que assim, ó, eu só tenho uma geração de adulto. Então ele é aplobionte. Diplonte, porque esse adulto é 2N. Para esse ciclo aqui é a mesma questão. Eu vou falar que ele é aplobionte porque só tem uma geração de adulto. Só que é aplobionte aplonte porque esse adulto é N. Nesse outro ciclo aqui, eu tenho duas gerações de adultos. Então agora eu chamo ele de diplobionte, porque são duas gerações de adultos. Ai, Nara, tá confuso, eu não entendi nada, eu me confundi. Daí eu fiz isso daqui, ó, pra ver se te ajuda. Então aqui, ó, os três tipos de ciclo. Aqui onde o adulto é N, aqui onde o adulto é 2N, e aqui nas plantas onde eu tenho os dois tipos de adulto. Antigamente, eu chamava esse ciclo aqui de aplobionte, porque eu só tenho um adulto e ele é haploide. Esse daqui de diplobionte, porque eu só tenho um adulto e ele é diploide. Como esse aqui eu tenho os dois adultos e as gerações se alternam, eu chamava ele de haplodiplobionte, só que esses eram os nomes antigos. Modernamente, a gente prefere esses nomes aqui, ó, e eu vou te explicar por quê. Quando no ciclo eu tenho só um tipo de adulto, eu vou falar que o ciclo é haplobionte. Quando o ciclo tem dois tipos de adultos, eu vou falar que ele é diplobionte. E aí, então, agora eu chamo o ciclo das plantas de diplobionte, porque tem as duas gerações que se alternam. Agora, eu tenho dois ciclos, onde eu só tenho um tipo de adulto. Eu tenho aquele dos fungos e eu tenho aquele dos animais. Como aqui nos fungos o adulto é haploide, esse ciclo vai ter nome e sobrenome. Então, esse ciclo aqui vai ser haplobionte, aplonte. Aqui nos animais, como o adulto é diploide, ele vai ser haplobionte, diplonte. Então, essa é a ideia. Só que como tem toda essa confusão a respeito dos nomes, porque a gente tinha um nome antigo e um nome mais moderno, é difícil algum exercício te cobrar essa questão da nomenclatura. E aí eu vou resumir para você aqui rapidão. Então a questão toda é você entender que existem aquelas reproduções que geram clones, que é a reprodução assexuada. E tem aquela reprodução que gera variabilidade genética, que é a reprodução sexuada. Daí a gente viu que tem basicamente três tipos de reprodução sexuada. Você tem aquela típica dos fungos, a típica dos animais e a típica das plantas. Então é tudo reprodução sexuada, esses três ciclos aqui. Porque em um momento ou outro tem meiose, meiose gera variabilidade genética. Em um momento ou outro tem fusão de gameta, isso gera variabilidade genética.
Daí a gente viu lá, resumindo aqui rapidão, que os fungos são indivíduos haploides, os animais são indivíduos diploides. E aí nas plantas a gente tem tanto aquele indivíduo haploide quanto o indivíduo diploide. O indivíduo haploide é o gametófito, porque produz gameta. O indivíduo diploide é o esporófito, porque produz esporo. A gente viu que nos ciclos você sempre vai ter células reprodutivas, que podem ser gametas ou esporos, ou um ou outro, ou os dois. E a gente viu que tanto gameta quanto esporo são sempre haploides. Só que, minha gente, não tem como. Para você guardar isso daqui e não confundir, você tem que pegar lápis, tem que pegar caneta, tem que pegar a corzinha e fazer os ciclos várias e várias vezes e ficar lembrando e fazer e tal. Você tem que saber direitinho o que é mitose e o que é meiose, lembrar direitinho o que é célula haploide e o que é célula diploide, tá bom? Espero ter te ajudado. Bons estudos. Abração. Até mais.